aula, a gente vai falar sobre as vigas inclinadas. Qual a importância da gente falar sobre vigas inclinadas? Existem várias motivações, né? Qualquer estrutura hoje, qualquer prédio, por questões de acessibilidade, precisa ter rampa, além das vigas encontradas em coberturas, vias de acesso, enfim, são estruturas muito comuns. A diferença delas é que, quando elas estão submetidas, mesmo que seja só o peso próprio, ou também ações externas, o peso próprio dela já ocorre não paralelo à barra, nem perpendicular à barra, mas ocorre de forma inclinada em relação a essa barra. O que vai mudar no cálculo de reações de apoio e de esforços atuantes? Vai ter muita diferença? Às vezes o pessoal vê que tem decomposição de força e entra em pânico. Não é preciso, a gente vai fazer isso de uma forma que seja o mais simples possível, tá? Um exemplo literal, que às vezes o pessoal tem dificuldade de entender, e depois um exemplo numérico, que talvez fique mais fácil. Uma coisa interessante é mostrar que o cálculo das reações de apoio não faz muita diferença, né? O fato da barra estar inclinada ou não. Mas reparem as representações possíveis. Enquanto nessa viga aqui a carga foi representada de forma horizontal, ou seja, Qzinho quilonewton por metro em A metros. Já nesse tipo de representação aqui de baixo, a gente tem Pzinho quilonewton por metro mais representada ao longo do comprimento todo da barra, que é, né, a hipotenusa disso aqui, ok? Comprimento L. Então, a carga distribuída daqui e a carga distribuída daqui, se a gente quiser que representem o mesmo peso próprio, a mesma carga gravitacional, independente de desenhar dessa forma ou de desenhar dessa forma, a gente vai ter diferença nesses valores. Por quê? Nesse caso, a carga equivalente seria apenas Q vezes A. Nesse caso, a carga equivalente seria P vezes L, porque a carga foi desenhada inclinada. Então, para que a gente tivesse a mesma carga em representações diferentes, o Qzinho teria que ter essa relação aqui, PL sobre A, em relação à carga Pzinho. Tá. Reparem também que pode acontecer da barra estar mais para deitada, né? Ela está mais para horizontal, ou seja, quando uma barra está mais para deitada, o peso próprio dela influi mais no cortante. Quando uma barra está mais para em pé, o peso próprio dela vai influenciar mais no normal. Mas, no cálculo das reações de apoio, a gente vai continuar tendo. Se a gente tem um apoio do primeiro gênero e um apoio do segundo gênero, aqui tem uma vertical, aqui tem uma vertical e uma horizontal. Ou seja, as forças horizontais vão ser resistidas normalmente pelo apoio do segundo gênero. Não vai ter diferença nenhuma para o cálculo de reação de apoio e o diagrama de momento também não muda quase nada. Já para os esforços de normal e cortante, aí as coisas ficam diferentes, porque a gente tem que garantir que as forças que a gente está usando no diagrama de normal sejam as componentes na direção da barra para provocar tração e compressão. E que as forças que a gente está usando no diagrama de cortante sejam as componentes perpendiculares à barra. Então, vamos ver no exemplo literal como é que ficaria o cálculo das reações de apoio. Olha, a soma das horizontais, se tem P indo para a esquerda, tem que ter P indo para a direita. Nada demais. Se a gente faz o somatório das verticais C0, a gente descobre que VA mais VB tem que ser Qzinho, a carga distribuída, vezes o comprimento dessa carga distribuída, por ela estar desenhada ao longo de A. O valor que a gente multiplica Qzinho é A. Tá. Além disso, a outra equação de equilíbrio que a gente sempre usa é somatório de torno de qualquer ponto igual a zero. Com isso, a gente descobre
o valor de VA ou, por analogia, o valor de VB. Quem precisar dar um pause para entender isso melhor, tudo bem. Não há diferença na solução de vigas horizontais e inclinadas quando está na fase do cálculo de reação de apoio. A gente usa sempre as mesmas equações de equilíbrio, tá? Nada mudou. Já na hora de calcular esforço normal e cortante, é importante a gente se preocupar com o quê? Eu vou ter sempre uma inclinação de barra, né? Que pode ser representada por um triângulo retângulo, de base A, altura B e comprimento L. Tá? Se a gente decompor todas as forças que estão chegando na barra através de uma semelhança de triângulos simples, a gente resolve esse problema sem grande dor de cabeça. Ah, precisa fazer aquele monte de seno, cosseno, arco, cosseno, arco, seno. Não, é uma semelhança de triângulos. Vamos ver como é que funciona melhor isso. A gente tem que achar forças horizontais e verticais. Quer dizer, tem que pegar as forças horizontais e verticais e decompor nas direções paralela à barra, essa e essa, ou perpendicular à barra, essa e essa. Certo? A semelhança de triângulos vai ser feita de forma que as forças que a gente tinha originalmente, as forças na direção vertical e horizontal, seriam equivalentes às hipotenusas desse triângulo, pela semelhança de triângulo. E o que a gente está buscando são os catetos. Um cateto proporcional ao B, proporcional ao cateto menor, e um cateto proporcional ao A, proporcional ao cateto maior. Então, é uma semelhança de triângulos relativamente simples, né? E vai resultar no seguinte: no diagrama de normal, a gente vai acabar usando as forças horizontais multiplicadas por o cosseno desse ângulo aqui, ou seja, Azinho vezes L. A gente nem precisaria falar em cosseno se a gente pensasse direto no fato semelhança de triângulos. Já as forças verticais, a gente vai pegar o Bzinho vezes L e multiplicar para achar o diagrama de normal. Então, o diagrama de normal vai pegar todas as componentes que estão atuando na direção da barra. E aí faz como se fosse uma viga horizontal normalmente. Mesma ideia de diagrama de cortante. Só que no caso do diagrama de cortante, as forças horizontais que nos interessam vão estar multiplicadas por P sobre L. E as forças verticais que nos interessam vão estar multiplicadas por A sobre L. Com isso, a gente tem o que é preciso para fazer o diagrama de esforço normal. Reparem, feita essa decomposição, a gente sabe que essa daqui, multiplicando pelo B sobre L, é o que está inicialmente comprimindo essa barra. Então, a gente começa com uma compressão que vai valer a componente na direção da barra dessa reação de apoio, ok? E esse valor aqui. Quando a gente vai passando ao longo da barra, uma parcela da carga distribuída, certo? A carga equivalente vai estar metade desse lado e outra metade de carga desse lado. Então, esse valor aqui, que estava subindo menos isso, vai ser anulado quando a gente chega aqui. A gente vai ficar só com esse valor vezes B sobre L. Então, a gente tem a variação provocada pela componente perpendicular à barra da força P, aqui, e depois a gente continua variando o valor de metade da carga distribuída, também vezes V sobre L, até chegar aqui no final. Assim, fazendo sem número, vocês podem achar um pouco confuso, mas nada mais é que usar a decomposição que a gente fez no slide anterior para fazer o diagrama de normal.
Acho que quando tiver numérico vocês vão ficar mais confortáveis. Vamos lá. No diagrama de cortante, mesma ideia, só que agora a gente vai usar todas as forças que estão perpendiculares à barra, tá? Vocês vão confirmar aí, ó, todas as forças horizontais que a gente tinha para usar no diagrama de cortante foram multiplicadas por Bzinho sobre L. Já as verticais, para usar no diagrama de cortante, a gente multiplicou por Azinho sobre L. O que muda na hora de fazer o momento fletor de uma viga inclinada? Absolutamente nada. É sempre bom a gente lembrar que momento a gente sempre vai pegar força vezes distância perpendicular. Então, se eu tenho forças verticais, eu pego a distância na horizontal. Se eu tenho uma força na horizontal, eu vou pegar as distâncias na vertical. Se essa força horizontal aqui tivesse numa viga horizontal, ela não ia ter muita importância. Já na viga inclinada, a gente tem que considerar que ela tem uma altura em relação ao ponto que a gente estiver fazendo o cálculo dos momentos, certo? Mas, uma vez que a gente tem achado as reações de apoio, como é que vai funcionar? Ora, momento aqui, vindo pela esquerda, 0. Momento aqui no final, vindo pela direita, 0. A gente pode achar o valor do momento aqui e depois pendurar os efeitos que vêm dessa parcela de carga distribuída e dessa parcela de carga distribuída. Como é que a gente acharia o valor do momento aqui, nesse ponto? Nada mais seria que essa reação vezes A sobre 2, a carga equivalente QA sobre 2 vezes A sobre 4. Esse seria o valor do momento nesse ponto. Tá, mas aí o que a gente faz? Liga com o tracejado e pendura aquele bom e velho QL ao quadrado sobre 8. Só que reparem, quem a gente vai pegar como L, para pendurar aqui o L ao quadrado, QL ao quadrado sobre 8? O comprimento da carga nesse intervalo. Ou seja, A sobre 2. Então, a gente pendura aqui, ó, Qzinho, o L, que vale A sobre 2, elevado ao quadrado, sobre 8. Reparem que é sempre mais fácil fazer direto essa equação, e essa equação foi feita para funcionar, quando a gente está falando de uma carga distribuída perpendicular, né, ao braço, ao tamanho do carregamento que a gente está usando. Então, se a nossa carga distribuída é toda na vertical, o interessante é que a gente pegue o braço de alavanca na horizontal para essa fórmula aqui funcionar, tá? Caso o carregamento seja montado de outra forma, a gente faz aquela relação que eu mostrei no slide anterior para ficar mais fácil o cálculo. A outra forma de achar os mesmos valores é através da superposição de efeitos. O que seria superposição de efeitos? Isso aqui vale para o curso inteiro, vale para hiperestática, vale para qualquer cálculo estrutural. O efeito que a gente tem nos diagramas de cortante, de momento e até nas deformações de uma estrutura com carregamento, somados a esses efeitos de uma estrutura com outro carregamento, equivalem a gente ter isso aqui. As duas cargas e o efeito, a superposição dos efeitos acontece perfeitamente nesse gráfico. O que isso quer dizer? Se a gente quisesse tratar essa viga inclinada como uma viga só com carga perpendicular e pendurar nela aquele PL sobre 4, no caso, né? Ao invés de usar o L, a gente usaria o A, porque a gente está falando da distância horizontal. Se a gente quisesse depois acrescentar uma carga distribuída, o efeito aqui seria exatamente o valor da carga distribuída vertical, com Azinho, que é o braço horizontal, e da carga horizontal vezes o Bzinho, que é o braço vertical. Já que a carga está assim, a gente pega o nosso L perpendicular a essa força. E aí ficaria faltando realmente só pendurar as parábolas, ok?
Agora eu acho que vai ficar muito mais fácil para todo mundo, que é quando a gente faz um exemplo mais numérico. Fica com menos letrinha, a gente vê direto o que está fazendo, fica mais simples. Então, nesse exemplo, a gente tem uma barra inclinada, só engastada aqui embaixo, a única reação de apoio que ela tem é esse engaste. Tem uma carga horizontal que vale 26, um momento aplicado de 50 kN e uma carga distribuída ao longo desse comprimento aqui, para ficar diferente, para vocês prestarem atenção nessa diferença, que vale 2 kN por metro ao longo de, se fizerem aqui o valor do comprimento do triângulo, 12, 5, 13, essa carga está ao longo de 6,5 metros, ok? Então, esse é o nosso triângulo base, é o triângulo proporcional que a gente vai usar para todas as decomposições de força. A semelhança de triângulos vai ser em relação a esse aqui, certo? Tá. Então, a gente calculou qual é o triângulo, cálculo das cargas equivalentes dessa carga distribuída e o cálculo das reações. Ora, se eu tenho 2 kN por metro em 6,5 metros, eu tenho uma carga equivalente de 13 kN, ok? No caso das reações de apoio, eu tenho que garantir o equilíbrio horizontal, então se tem 26 para a direita, eu tenho 26 para a esquerda. Tem que garantir o equilíbrio vertical, se desce 13, tem que subir 13. E eu tenho que garantir que o somatório dos momentos em torno do engaste seja zero. Ora, eu teria 13 aqui, vezes essa distância, que seria na horizontal, 2,5 mais 1,25. E eu teria, provocando também momento, esse 26 vezes 6, além do momento aplicado, certo? Então, está aqui o cálculo das reações de apoio, a gente chega no valor do momento aplicado aqui. Quem quiser tentar fazer sozinho, ver se acha a mesma coisa, né? Pode fazer. Você perde um tempinho para ver se acha o mesmo resultado. Tá. Agora vamos falar de decomposição de forças. No próximo slide eu já vou mostrar a decomposição de forças, então eu quero que vocês pensem comigo. A gente precisa decompor esse 13 em algo perpendicular à barra e algo paralelo à barra. O 26 a gente também precisa decompor em algo perpendicular e algo paralelo à barra. Mesma coisa para esse aqui e esse aqui, ok? Como é que a gente faz isso? A gente tem que respeitar a semelhança de triângulos, então vai ter sempre o cateto menor proporcional ao 5, o cateto maior proporcional ao 12, enquanto que as nossas forças originais, as que estavam aqui, são sempre proporcionais à hipotenusa, ao comprimento da barra, que é 13. Então esse aqui ficou fácil, ó, 13 kN descendo na vertical, é como se eu tivesse 5 kN descendo perpendicular à barra e 12 descendo na direção da barra. Ah, mas e essa direção das setas? Gente, se sai daqui, o 13 sai daqui e chega aqui, as componentes têm que sair da mesma origem e chegar no mesmo destino. Aí fica fácil a decomposição. Mesma ideia o 26, ó. Ter 26 assim equivale a ter 24 e 10. E por aí vai. Feitas essas decomposições, fica fácil passar o diagrama de normal. Por quê? No diagrama de normal, a gente vai se preocupar com as forças atuando, ó, na direção da barra. A gente começa, se a gente começar por esse lado, a gente começa com 10 puxando e 12 comprimindo essa seção. Então, o nosso esforço normal aqui começa valendo menos 2. Quando chega nesse ponto aqui, sabe aquele 10 que aqui estava para baixo? Ele agora foi para o outro lado. Então, é como se, a partir desse ponto aqui, a única coisa que está atuando vindo por baixo é 12 comprimindo. Então, nesse ponto aqui tem uma variação do menos 2 para o 12. Ao longo do trecho, e isso é importante porque, reparem, quando a gente tinha só viga horizontal,
O diagrama de normal não ficava inclinado. Mas agora, essa carga distribuída aqui, cuja carga equivalente vale 13, ela não está, na verdade, aplicada nesse ponto. Ela está ao longo desse comprimento. Então, essa carga equivalente de 12 para o efeito normal, ela não vai acontecer nesse ponto, bruscamente, mas ela vai variar ao longo do trecho, até chegar no zero. Acho que o de cortante vai ser até mais fácil, que é mais parecido com o que vocês viram em termos de vigas horizontais. Mesma ideia, só que agora a gente vai usar as forças perpendiculares à barra. Ó. Tudo bem? Então, eu começo meu cortante vindo aqui pela esquerda, manda subir 24 e subir 5 dessa outra componente. Então, eu começo com 29 aqui, ó. Quando chega aqui, aparece uma componente mandando descer 24. Foi o que foi feito. E ao longo do trecho onde tem carga distribuída, a gente foi descendo do 5 até o 0. Com números, eu acho que fica bem melhor o exemplo, né? Mas é importante passar literal para vocês. E vamos ver agora como é que fica o diagrama de momento. Gente, o diagrama de momento, vocês podem ignorar completamente a decomposição de forças. Por quê? Nesse ponto aqui, a gente já calculou o valor do momento resistente, do momento no engás. Tá. Se ele está fazendo isso aqui, ó, vindo pela esquerda, significa que, com certeza, vindo pela direita, tem outro fazendo o contrário, horário. Ou seja, a estrutura estaria sendo tracionada em cima e, portanto, a gente marca o valor do momento para cima. Peraí, Elaine, mas o momento que traciona em cima não é negativo? O momento que traciona em cima é negativo. Mas o gráfico do momento, como eu falei para vocês, o negativo fica em cima, o positivo fica embaixo. Fiquem calmos, porque daqui a pouco isso vai ficar no sangue, vai ficar quase que intuitivo. Se vocês se preocuparem menos com o sinal do momento e mais com o lado tracionado, a chance de erro diminui muito, tá? Mesma coisa quando a gente calcula o valor do momento aqui, ó. Esse ponto, se a gente vier pela direita, não tem ninguém produzindo momento aqui. O momento aqui vai ser 0. Já nesse ponto aqui, né, esse 16,25, quem foi usado? O 13 vezes 1,25, que é essa distância aqui. Não assim, porque se o momento é vertical, se a força é vertical, a gente pega a distância horizontal. Se a gente quisesse pegar a força assim, a gente pegaria a distância assim também, ok? Tá. Quando a gente passa dessa seção para essa, o momento que a gente tinha tracionando em cima 16 e 25, aparece agora 50 para o outro lado e passa a tracionar embaixo 33,75. Lembra daquele negócio dos fios? Como é que fica o jeitão do diagrama quando a gente aplica num barbante um momento anti-horário? Fica esse lado mais alto e esse lado mais baixo. E a diferença, essa descontinuidade que aparece onde tem momento aplicado, tem justamente que valor? 50. Tá, mas isso aqui tá faltando alguma coisa, porque, ó, eu botei o valor do momento aqui, o valor do momento um pouco antes da seção do momento aplicado, depois do momento aplicado, na outra extremidade, mas quando a gente faz nas extremidades da carga distribuída, depois a gente precisa pendurar o efeito da carga distribuída. A gente precisaria pendurar no tracejado que liga o 16,25 ao 0, que ficou bem pequenininho aqui por causa da escala, e aí eu vou fazer fora de escala para isso ficar mais claro. A gente precisa pendurar nossa parábola nesse 16,25. Imaginem que está aqui marcado 16,25. A gente liga esse tracejado até o 0. E do meio desse tracejado, perpendicular à barra, a gente vai pendurar aquele que é L ao quadrado sobre 8. Só que olhem só.
A parábola a ser pendurada no diagrama é mais fácil ser obtida considerando que a carga equivalente de 13, aquela que a gente achou, corresponde a uma carga de 5,2 em um comprimento de 2,5. Se a gente for representar aquela carga que está representada assim, ó, 2 kN por metro, só que em 6,5 metros, a gente poderia representar ela como 5,2 kN por metro em 2,5 metros, ok? E aí, o momento que a gente vai superpor, depois de fazer essas relações para achar qual é essa carga, vai usar o Qzinho novo, que vale 5,2, o Azinho, que nada mais é que a distância horizontal onde está a carga distribuída, 2,5, ao quadrado, sobre 8. Então, o que a gente pendura aqui, esse valor vermelho que é pendurado aqui, é dado por essa equação, certo? É o tipo da disciplina, e eu sempre falo isso, que a teoria ensina pouco. O que vai pegar mesmo são exemplos, exercícios, tentar fazer. Então, eu já deixo para vocês tentarem fazer a partir dessa aula os exercícios propostos 2 do capítulo 3 e os exercícios propostos do livro do Sequin de 8.8, 8.10 e 8.11 da página 100. Normalmente, entre as avaliações, né, que quando a gente tem o curso presencial, eu faço alguns exercícios sobre cada tema. Né, achar as equações de cortante momento por integração, calcular o diagrama de vigas inclinadas, enfim. A gente vai fazer algumas aulas de exercícios juntos, mas primeiro eu vou me concentrar nas aulas teóricas do curso todo e depois vou preparar várias aulas de exercício para a gente ficar fazendo ou eventualmente marcar aulas de exercício no horário da aula, se for interessante para vocês também, tá? E aí, gravado, que quem não pode assistir nesse horário possa pegar depois. Tudo bem? Gente, por hoje é só. Em termos de viga inclinada, a teoria é essa. E bora partir para os exercícios para a matéria fixar. Nos vemos na próxima aula, que vai ser sobre viga Gerber.